Amém. E fique de pé, minha esposa. Me sinto honrada nesta manhã por toda a igreja, com a igreja. Aleluia, glória a Deus. E me sinto honrada por aqueles que vão estar ouvindo depois cada felicitação, cada dedicação. Aleluia, glória a Deus. Porque estar ao lado deste ungido de Deus é prazeroso, é maravilhoso. E saber que Ele está sempre ali disponível a servir ao Senhor, a investir no reino de Deus, se torna ainda prazeroso até demais, né? Então, eu quero agradecer quando eu convidei desde a semana passada, né? Venham tomar um café com o pastor de vocês. Porque, irmãos, muitas ovelhas, infelizmente, eu digo, muitas ovelhas não têm mais este privilégio. Não tem mais esse privilégio, irmãos, de poder estar ao lado do seu pastor. Os pastores hoje são tão distantes. Verdade. Dentro das Assembleias de Deus, então, irmão, põe só o dirigente. O pastor é tão longe. Você não tem acesso ao pastor, né? Na Universal, pior ainda. Na Deus é Amor, 3 vezes mais, né? Por quê? É só aqueles que estão ali pertinho. Mas eu louvo a Deus que vocês têm acesso ao pastor de vocês aqui neste lugar. Aleluia, glória a Deus. O pastor de vocês não é aquele que entra no carro, seja esse carro pequeno, velho. Você ainda nem é velho, não, porque ele é um presente de Deus. É um presente de Deus, né? Ele desce becos e balado conosco. Mas eu digo porque eu morei na rua do pastor presidente da Assembleia de Deus aqui em Mosqueiro. E eu vi, irmãos, muitas ovelhas batendo na minha porta, dizendo que procuravam o pastor. E a esposa dizia, ele não vai acordar se você quiser oração, vai para a igreja, tá? Então, irmão, isso é muito duro. Porque a ovelha, ela precisa do apoio do seu pastor, ela precisa de um abraço, ela precisa do aconchego. E quando passava na porta, e até hoje é assim, irmãos, passa, já vem fechando os vidros, vem levantando os vidros, não olha. Por quê? Porque é mais humilde. Mas quando chegava ali na irmã, que eu não vou citar o nome, porque já são mais favoráveis, baixava o vidro, ali descia, tinha abraço e a outra ficava olhando, né? Quantas e quantas ovelhas, irmãos, têm me procurado, porque procuro o seu pastor e não acha, não tem acesso. E compartilhar este dia ao lado do meu esposo, com vocês, eu sim, me sinto honrada. E eu sempre disse para ele, desde quando ele veio, desde quando ele disse que viria para noivar e casar comigo, eu digo, se você primeiramente amar ao meu Deus e depois as minhas ovelhas, como eu amo, eu me caso. Se não, você pode até amar a Deus, mas se você não amar as minhas ovelhas, eu não me caso com você. E ele lembra dessas palavras, né? E uma vez, irmãos, quando nós saímos uma vez para a convenção, como ele ainda não tinha essa parte assim, porque ele pega o carro, ele zoom, pisa assim, zoom. E assim, sempre eu ando no carro, irmãos, assim, as minhas ovelhas não podem passar na minha frente. Por quê? Porque se nós somos o pastor, a gente tem que estar conduzido. Se vai na frente, acontece alguma coisa, a gente está aqui atrás, não está sabendo. E aquele que o pastor também não pode deixar as ovelhas para trem, que vir, as ovelhas têm que vir todas atrás. Porque às vezes a gente sai, né? Sai um carro atrás do outro, então cadê fulano, cadê o carro? Eu sempre estou olhando, cadê o carro? Onde tu está? Cadê o carro daqui? Cadê? Está faltando um carro? Cadê? Aonde está? E eu me aflijo, né? E uma vez a gente vinha da convenção, né? E o carro da Rayane não sei se o Diogo vinha nessa, ficou para trás, ela vinha dirigindo, aí, como ela não tinha carteira, aí já foi o Jefferson para o volante, né? E ficaram para trás, porque, irmão, se enroscaram com uma preguiça que vinha atravessando a estrada no escuro, para ela não bater a preguiça, ela teve que deixar a preguiça atravessar, ou bater a preguiça, uma coisa assim. Então demoraram, e ele pisando, eu, não, amor, pare, o carro, pelo amor de Deus, pare, irmã. Eu gritei, que me desesperei, pare, aconteceu alguma coisa, não tá faltando um carro, por favor. E ele, não é assim que eu faço. Se você não parar o carro, eu não me caso com você. Mãe, eu tive assim, eu fiquei porque eu sou assim. Mas ele veio aprender comigo nessa parte, né? Ele veio aprender comigo nessa parte. Eu digo, enquanto o outro carro não chegar, enquanto não estiverem todos perto de mim, eu não saio deste lugar.
Eu não vou, a gente não segue viagem, tem que chegar. Eu desci do carro, Raiane, o que foi que aconteceu? Ai, pastora, eu não sei se eles mataram a preguiça ou quase. Não, foi mataram a preguiça, não foi? Porque era muita. Ela pisa também no volante, o menino também pisou, e foi aquela minha. Eu sei que mais que mataram a preguiça, irmão. A preguiça foi pro reino dela, né? Então, irmãos, eu louvo a Deus que ele aprendeu comigo. Né? E nós somos pastores não somente das nossas ovelhas, porque tem ovelhas em outros pastos que a gente vai visitar longe, a gente vai visitar em Icoraci, a gente vai visitar em Castanhal, a gente vai visitar no Tapanã, a gente vai visitar ali para o distrito, né? Distrito. Irmã, é com a gente que eles correm. E eu sempre ouvi, a minha filha sempre dizia para minha mãe, eu sempre ouvi a senhora pregar dizendo que a senhora aprendeu com Jesus a dar a vida não somente pelas suas ovelhas, mas pelas dos outros também. Quando os pastores não fazem essa parte, irmãos, a gente tem que acolher, porque a ovelha, irmão, ela precisa de um pastor. E eu digo que a ovelha que se preze, ela não come pasto seco, galho seco, como hoje empurram na garganta, né, do gado, né? Não tem mais pasto verde, eles empurram o galho seco mesmo, vão moendo. Mas a ovelha que se preze, irmãos, ela tem o zelo em comer somente pastos verdejantes. Né? Glória a Deus. E aonde eu digo assim, que onde ela está, que tem um pasto verde ali, ela se delicia. Mas quando não tem pasto verde na sua igreja, quando ela passa em frente a outro pasto, né, que tem pasto verde, a ovelha passa assim, sabe, se deliciando, porque ela precisa daquele pasto, ela precisa daquele aconchego, né? Eu aprendi a amar as minhas ovelhas, né? Aprendi a ter um carinho todo especial. Eu digo que minhas ovelhas, seja da idade que for, eles são meus filhos também. E eu louvo a Deus que este grande homem de Deus, eu digo assim, ele somou conosco, né? E hoje eu vejo ele ter o mesmo amor, o mesmo carinho, né? Pelas minhas ovelhas, pelas nossas ovelhas. E eu tenho certeza que eu posso dizer, né, que ele faz jus ao nome que lhe foi colocado por Deus, que é ser um pastor. Né? Então eu quero eu compartilho com vocês esse dia maravilhoso. Eu sei que nem todos puderam estar aqui, uns estão sem carro, estão longe, irmãos, e eles vão lamentar de não poder estar aqui hoje à noite, né? Então, aqui no livro de Isaías, capítulo 61, diz assim: a salvação é proclamada, e o Espírito do Senhor Jeová está sobre ti, pastor Sampaio, porque ele te ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-te a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e a pregoar também o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Glória a Deus. Eu sempre digo assim, que meu esposo, ele é aquele assim atento, ele é atento e tem aquela palavra de conselho, né? Antes da gente se gostar, ele sempre... Eu me lembro que eu passei uma luta muito grande, muito grande. E ele passou uma madrugada me aconselhando, ele estava de trabalho, mas ele passou uma madrugada me aconselhando, me orientando, orando, chorando comigo. Depois de uns dias que ele veio dizer que ele tinha um sentimento por mim, né? E que ele vinha embora para Belém do Pará, né? E chegou aqui mesmo, né? Chegou aqui de uma maneira, uma mudança dentro de um carro, irmãos, que tinha mais mudança do que carro. Tinha mais mudança dentro de um Virtus do que ele e a mãe dele, né? E chegaram aqui para somar conosco. Então eu quero te felicitar e pedir ao Senhor sempre que esta data tão especial se repita por muitos e muitos e muitos anos, para a gente ficar bem velhinho, pastoreando todo esse rebanho e os outros que ainda virão. Feliz ano.